Fala galera, tudo bem? Vamos lá para a terceira aula essencial de biologia. E hoje a gente vai ver os conceitos essenciais, aqueles fundamentais de genética. Legal, hein? Vamos lá, ó. Primeira coisa aí que a gente tem que saber na genética é o conceito de gene. Mas o que é um gene? Um gene, gente, vai ser um pedacinho, um trechinho, uma porçãozinha do DNA ou do cromossomo que é relacionada a uma certa característica que a gente tem. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui um cromossomo, um certo cromossomo, uma representação ali, que tem um pedacinho chamado gene relacionado, por exemplo, à característica miopia. Aí num outro cromossomo, por exemplo, a gente pode ter um outro pedacinho chamado gene relacionado à característica sardas. Os genes, então, são os trechinhos relacionados às características que nós temos. Se nós pegarmos todos os cromossomos, todo o DNA humano, nós temos em torno de 20 mil genes. Esse conjunto dos genes é o que nós vamos chamar de genoma. Mas o gene é aquele pedacinho que tem a ver com uma certa característica. Porém, gente, nós herdamos cromossomos do pai e da mãe, dos dois genitores. Nós temos cromossomos aos pares. Temos 23 pares. Esses cromossomos são chamados cromossomos homólogos. Como nós temos cromossomos que formam parzinhos, isso significa que nós vamos ter duas cópias de cada gene. E esses genes são os denominados genes alelos. Então, por exemplo, se o seu pai te deu lá um cromossomo que tem um pedacinho chamado gene relacionado a características sardas, você pode ter certeza, sua mãe também te deu um cromossomo homólogo a esse, que tem o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma posição daquela bolinha ali chamada centrômero, e que ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo local, naquele mesmo loco, também tem ali o chamado gene relacionado a características sardas. Não quer dizer que os dois te passaram a mesma informação a respeito de sardas. Por exemplo, presença de sardas ou ausência de sardas. Pode ser que um tenha falado uma coisa e o outro outra, mas ambos te passaram algum tipo de informação a respeito da característica sardas. Esses genes, galera, que são os genes irmãozinhos, eles são chamados genes alelos. Ocupam o mesmo loco, o mesmo lugar nos cromossomos homólogos e estão relacionados às mesmas características. Eu vou pegar aqui uma outra característica que é até mais famosa para o vestibular, albinismo. Então você tem ali um gene relacionado ao albinismo e um gene relacionado a ter melanina. As pessoas que têm melanina na pele são consideradas normais e o albinismo é considerado uma característica anômala. Mas tem o gene para albinismo e o gene para a melanina. Aí você percebe que nós vamos ter então 3 combinações diferentes desses genes, dessas possibilidades dos genes alelos. Por exemplo, uma das combinações, que é essa que você está vendo centralmente, é um genitor te passou a informação para a melanina e o outro te passou a informação para o albinismo. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que os dois genes sejam iguais. Esses indivíduos que vão ter os dois genes iguais, nós vamos chamá-los de homozigotos. Os homozigotos, eles vão ter os dois genes, os dois alelos, determinando exatamente a mesma informação. Por exemplo, na esquerda, você está vendo os dois genitores determinando presença de melanina e na direita, os dois genitores determinando o gene para o albinismo. Os homozigotos, então, eles têm os genes herdados do pai e da mãe, dos dois genitores, ou do macho e da fêmea, os dois genitores determinando exatamente a mesma característica da mesma maneira. Esse indivíduo representado no meio, que tem os dois alelos determinando coisas diferentes sobre aquela característica, ele vai ser chamado para nós de heterozigoto. E é justamente o heterozigoto que vai gerar uma dúvida na gente. Esse heterozigoto vai nos causar uma dúvida. Porque, se o pai falou assim, meu filho vai ser albino, e a mãe falou, meu filho vai ser albino, o filho vai ser albino. Os dois genitores mandaram.
Se o pai falou, meu filho vai ter melanina, e a mãe falou, meu filho vai ter melanina, vai ter melanina, porque os dois genitores mandaram. Agora, e quando um genitor determina uma coisa e o outro determina outra? Gente, isso aí não é uma coisa que vai ser de cada família. Tipo assim, João, lá em casa, quem manda é meu pai. Se meu pai falou que a gente vai ter melanina, nós vamos ter. Ou você vem e fala, João, você não viu lá em casa, hein? Lá em casa, numa dessa aí, minha mãe vai falar, eu vou contar até 3 para todo mundo ser albino aqui nessa casa. Isso não depende de cada família, depende de cada gene. Existem genes que se manifestam, a característica vai se manifestar com apenas uma cópia daquele gene. E existem genes que, para a característica ser manifestada, nós vamos precisar ter as 2 cópias daquele gene. É o conceito que nós temos de gene ou alelo dominante e gene ou alelo recessivo. O gene ou alelo dominante, ele se manifesta em dose única. Se um só dos genitores determinar que você vá manifestar aquela característica, se só um dos genitores te oferecer aquele gene, você já vai manifestar. E o alelo recessivo, ou gene ou alelo recessivo, os 2 genitores precisam te passar aquela informação para você manifestar aquela característica. Então, galera, a pergunta que a gente tem que fazer é, peraí, qual é, na característica em questão que nós estamos trabalhando, o gene dominante e qual é o gene recessivo? A característica recessiva, para esse exemplo aqui que nós estamos vendo, é o albinismo. O albino, ele tem que ter os 2 genes para ser albino. Os 2 genitores têm que determinar essa característica. Então ela é a característica recessiva. Automaticamente, ser normal, que é ter melanina, vai ser a característica dominante, que vai se manifestar com apenas uma cópia do gene. Então perceba que nesses exemplos que nós temos, o indivíduo da direita, que é homozigoto, tem os 2 genes para o albinismo, ele vai ser albino. O indivíduo do meio, o heterozigoto, ele manifesta a característica dominante. E como a característica dominante é ser normal, então esse indivíduo vai ser normal. Tem um gene só para ser normal, já vai ser. O outro homozigoto da esquerda, evidentemente, vai ser normal, porque ele tem os 2 genes para ser um indivíduo normal. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Qual é a característica dominante e qual é a recessiva? Para saber qual é a característica que o heterozigoto vai manifestar. Ainda na questão de nomenclatura, a gente tem 2 aí que são chamados de homozigotos e dá para diferenciá-los, porque um dos homozigotos vai ter os 2 genes recessivos e o outro vai ter os 2 genes dominantes. Então eu posso dizer que um é homozigoto dominante, o outro é homozigoto recessivo. E claro, o heterozigoto, ele vai ter um gene de cada. Mas gente, sério, essa ideia de ficar escrevendo o nome de gene, né? Gene para melanina, gene para ser normal, gene para miopia, gene para sardas, gene para polidactilia, cara, dá muito trabalho. Então, adotamos aí uma convenção. Vamos representar as características por letras. Por letras. João, mas que letra que eu vou utilizar? Cara, teoricamente, não é uma coisa assim obrigatória. Geralmente, nós vamos usar, a letra da característica recessiva. Então, por exemplo, a característica recessiva aí é o albinismo, começa com a letra A. Então, nós vamos chamar o gene pela letra A. É mais comum usar dessa maneira. Só que eu vou chamar o gene pela letra A e existem 2 alelos. Existe o gene ou alelo para a pessoa ser normal e o gene ou alelo para ela ser albina. E aí, para diferenciar um do outro, a gente vai usar uma letra maiúscula, azão, e uma letra minúscula, azinho. Ô Gil, mas eu uso o azão e o azinho para qual dos 2 genes? A ideia de uma letra maiúscula e uma minúscula é para indicar qual que se sobressai. Então, como é que nós vamos considerar? O gene ou alelo para ser normal, que a gente já viu que é o dominante, nós vamos usar a letra azão. E o gene ou alelo azinho, né, para o albinismo, né, o gene ou alelo para o albinismo, que a gente viu que é o recessivo, nós vamos usar a letra azinho.
Porque aí, cara, fica muito mais fácil. Perceba como fica mais fácil, ó. O homozigoto dominante, eu falo o quê? Ó, ele é azão-azão. O homozigoto recessivo vai ser azinho-azinho e o heterozigoto vai ser azão-azinho. Eu represento pelas letrinhas, fica muito mais fácil. E lembrando, os homozigotos, eles evidentemente manifestam aquela característica. E o heterozigoto, ele vai manifestar a característica da letra grandona, no caso do azão. Então o azão-azinho manifesta a característica do azão. Fica bem mais fácil representar assim, não é? Mas uma pergunta que pode estar vindo aí para você nesse momento é assim, ô João, eu vou ter que decorar qual é a característica dominante, qual é a recessiva? Bom, gente, alguns vestibulares já trouxeram algumas delas de cor. O albinismo, por exemplo, é uma característica recessiva que alguns vestibulares já trouxeram para você saber de cor. A característica cor da ervilha, ervilha amarela, dominante, ervilha verde, recessiva, também já apareceu. Mas não é muito comum isso. Geralmente, o examinador ele vai te falar qual é a dominante e qual é a recessiva. E o examinador ele pode falar isso explicitamente, por exemplo, assim, ó, o albinismo é condicionado por um gene recessivo. Ou, às vezes, ele vai te falar nas entrelinhas. E se ele falar nas entrelinhas? Vamos lá, como é que a gente vai descobrir o gene dominante se o examinador me disser nas entrelinhas? Tem uma regrinha que você não vai poder esquecer. Saca só como é que é, ó. Vamos supor que um casal seja normal. O homem e a mulher são normais. E aí esse casal tem uma criança albina. Isso é possível, gente? É possível você falar, nossa, olha, o pai é desse jeito, a mãe é desse jeito, mas o filho é diferente deles. Isso pode acontecer na genética? Pode. Por que que pode? Porque se o filho tiver a característica recessiva, por exemplo, albinismo, o filho é azinho-azinho. Aí, certamente, ele herdou um azinho do pai e um azinho da mãe. Só que os pais, tendo um azinho, eles não manifestam uma característica recessiva. Se os pais forem azão-azinho, eles têm a característica dominante, que no caso é ser normal, mas ainda assim podem passar o gene azinho para o filho, porque eles são portadores do gene, e o filho nascer com albinismo, com uma característica diferente dos pais. Ou seja, os pais, quando eles apresentam uma mesma característica, no caso ambos são normais, podem ter um filho diferente deles? Pode, se o filho for o portador da característica recessiva. Porque veja o contrário, ó. Vamos supor, os pais são normais e o filho é albino. Se o albinismo fosse uma característica dominante, não teria como essa criança ser filha desse casal. Porque a criança teria o gene azão. E ela seria albina tendo o gene azão. Mas espera aí, se o albinismo fosse dominante, o azão tem que ter vindo do pai ou da mãe, teria que ter vindo de um deles. Só que aí, ou o pai ou a mãe, teria que ser albino. Então não dá para acontecer isso, galera. Não dá. O que a gente percebe com essa explicação? Que toda vez que os genitores são iguais e a prole é diferente, a prole é recessiva. Já, mas o que é a prole? Prole são os filhotinhos. Toda vez que os genitores são iguais e os filhos são diferentes, os filhos é que são os recessivos. E aí, nesse caso, como você está vendo, os genitores, os pais, são heterozigotos. Isso você vai usar em grande parte da genética. Pais iguais com filho diferente, o filho é excessivo. Tem até uma musiquinha, velho. Vamos lá, ó a musiquinha, ó. Pais iguais com filho diferente, o filho é recessivo, a genética não mente. Então, eu vou dar exemplos aqui, mó viagem, tá? Mó hipotéticos. Mas, por exemplo, o examinador falou assim, ó, o porquinho laranja cruzou com a porquinha laranja, nasceu o porquinho roxo. Ô, irmão, olha lá, ó, laranja com laranja, nasceu roxo, roxo é recessivo, laranja dominante. Ah, o cachorrinho verde cruzou com a cadelinha verde e nasceu o filhotinho azul, verde com verde, deu azul. Azul é a característica recessiva. Guarde isso porque nós vamos usar essa ferramenta em uma grande parte da genética.
Mas galera, voltando aqui, tem alguns outros conceitos importantes para a gente saber. Por exemplo, o que é um genótipo? Dentro da genética, nós vamos dizer que o genótipo são os genes que o indivíduo tem para aquela determinada característica. Então é a constituição genética daquele indivíduo. Esse conceito, pelo menos no nome, é muito parecido com o conceito de fenótipo. O fenótipo é a característica manifestada. Fenótipo é o que a gente manifesta. Para exemplificar, isso ficar mais claro, olha aqui, ó, dá uma olhada, ó, genótipo. Se o indivíduo ele é azão, isso é um genótipo. Isso é uma constituição genética dele. Qual é o fenótipo que ele vai ter? Ele vai ser normal. Ou seja, ele manifesta a característica normal. Se o indivíduo tiver genótipo azão-azinho, o que é o genótipo? É a constituição genética dele para aquela característica que eu estou levando em consideração. Se o genótipo dele for azão-azinho, qual é o fenótipo que ele manifesta? Fenótipo normal. Se o indivíduo for azinho-azinho, o que é azinho-azinho? É um genótipo. Qual característica ele vai manifestar? Aí ele vai ser albino. Ser albino é um fenótipo. Ser normal é um fenótipo. Genótipo é a constituição genética para aquela característica. O genótipo é a constituição genética e o fenótipo é o que eu vou manifestar. O fenótipo, gente, ele não é necessariamente visível. Tem os fenótipos visíveis, físicos, ser alto, ser baixo, ter cabelo liso, encaracolado, crespo, olhos claros, escuros, sardas, não ter sardas, isso é fenótipo. Mas ser agressivo pode ser um fenótipo, ser uma pessoa calma. O fenótipo ele também é comportamental. Agora, gente, aquilo que nós manifestamos, que é o denominado fenótipo, não vai ser uma influência apenas da genética, porque o ambiente ele nos modula também. Tanto que existe uma matematiquinha que é essa aí que você está vendo. Ó. O que é o fenótipo? É o genótipo mais o ambiente. É fácil te dar um exemplo. Se uma pessoa tiver genética para ter cor na pele, ela vai ter cor na pele. Agora, o tom da pele, ele pode ser mais ou menos intenso devido à exposição à luz solar. Ou seja, o ambiente influencia em você manifestar mais ou menos aquele fenótipo. Num maior ou menor grau, praticamente tudo vai sofrer influência ambiental. Então guarda isso aí, gente, porque aparece. O fenótipo é a genética mais o ambiente. Tanto que a ciência gosta muito do estudo de gêmeos idênticos. Porque os gêmeos idênticos, eles têm o mesmo genótipo. Se eles têm o mesmo genótipo, mas de repente um é mais alto que o outro, é porque ele comeu mais, ele dormiu mais, se exercitou mais, ou seja, é o ambiente que está promovendo essa diferença. Então o estudo de gêmeos idênticos, ele é interessante porque mostra de forma bem mais evidente a influência ambiental, entendeu? Agora, esses conceitos todos que nós estamos trabalhando, eles têm muito a ver com as descobertas de Mendel. Mendel é o pai da genética. E o Mendel, ele descobre a genética e nós começamos a ter esses conceitos e o Mendel, ele propõe a primeira lei de Mendel. E a primeira lei de Mendel traz como enunciado o seguinte, cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação de gametas. Que par de fatores é esse aí? Os genes alelos. Então, por exemplo, o indivíduo é azão-azinho. Ele não vai passar os dois genes para o filho dele. Vai ser ou azão ou azinho. Porque na formação dos gametas, os cromossomos homólogos se separam. Então, os genes alelos se separam. Se o indivíduo é azão-azão, ele vai formar gametas azão e azão. Se o indivíduo é azinho-azinho, gametas azinho e azinho. Se o indivíduo é azão-azinho, gametas azão e gametas azinho. O Mendel, ele diz que as características, elas são determinadas por dois genes que se separam na formação de gametas. Como que o Mendel, mais ou menos, ele descobre isso aí? O Mendel, gente, bom você saber isso, ele já sabia o que era hereditariedade. Hereditariedade é a ideia, é o conceito de que os filhotes herdam características dos seus genitores. E isso é anterior a Mendel. Os evolucionistas, Lamarck e Darwin,
Eles já falavam, os filhotes parecem com os pais. Só que Lamarck e Darwin são anteriores à genética. Então eles sabiam que existia uma hereditariedade, mas eles não sabiam explicar os mecanismos da hereditariedade, eles não sabiam como isso acontecia. E o Mendel tem a ideia de descobrir esses mecanismos, estudando o quê? Ervilhas. O Mendel era um monge, bom de ciências exatas, ciências naturais, vivia no mosteiro, tinha o hobby lá de plantar ervas no quintal do mosteiro, e ele teve a ideia de tentar estudar a hereditariedade a partir de ervilhas. Faz sentido? Faz. Porque ervilhas têm gerações muito rápidas. Você tem ali num período de mais de um ano, dezenas de gerações até. Agora, eu vou fazer isso com o elefante, cara. O elefante, a gestação do elefante só há quase 2 anos. Então, o Mendel tem a ideia, cara, estudando reprodução de ervilhas, pode ser que a gente descubra uma coisa aí. E o Mendel, o que ele faz? Ele começa inicialmente a usar linhagens, a isolar linhagens puras de ervilhas, para as características que ele estava lá trabalhando. Então, por exemplo, a ervilha pode ser amarela ou verde, a textura dela pode ser lisa ou rugosa, tem as plantas altas e as plantas baixas, e o Mendel, ele isola as linhagens puras. Por exemplo, aquelas ervilhas amarelas que só dão descendentes amarelos. Aquelas ervilhas verdes que só dão descendentes verdes. O Mendel, ele chama isso de linhagem pura porque ele percebe assim, cara, se essas ervilhas aqui só têm descendentes amarelos, é porque elas só têm informação para ser amarela. Se essas ervilhas aqui, elas só têm descendentes verdes quando elas cruzam entre si, é porque elas só têm informação para ser verde. Ele chama essa geração pura de geração parental. E aí o que ele faz? Ele cruza essa geração parental, a amarela pura com a verde pura. E o que ele observa? Que na primeira geração de descendentes, todas as ervilhas nascem amarelas. Aí o Mendel ele já começa a sacar. Pô, a informação amarela deve se sobressair. Porque essa planta da geração F1, da primeira geração de descendentes, ela não é uma planta pura, ela é uma planta híbrida. Ela herdou características ou informações da amarela e herdou informações da verde, mas ela manifestou a cor amarela. Então a cor amarela deve se sobressair. Aí ele teve a seguinte ideia. Eu vou pegar essas amarelas híbridas, essas amarelas misturadas da geração F1 e vou deixá-las autofecundar. Eu vou deixar elas se cruzarem e vamos ver o que acontece na descendência. E quando ele fez isso, ele percebeu que a gente chegou na segunda geração de descendentes, chamada aí por ele de geração F2, numa proporção de, para cada 4 ervilhas, 3 delas amarelas e uma verde. Ou seja, se na média nascessem 100 pés de ervilhas, 75 ervilhas amarelas, 25 ervilhas verdes. Ah, João, sei lá, velho, na média 1.200 pés de ervilhas. 900 na média de ervilhas amarelas e 300 de ervilhas verdes. Ele percebeu essa proporção de 3:1. Só que ele não percebeu isso só com a cor da ervilha, ele percebeu com tudo que ele estava estudando. Ele percebeu que isolando, vou te dar esse exemplo também, ele percebeu que isolando ervilhas lisas puras, rugosas puras e colocando para cruzar, nascia sempre lisa. E aí na hora que ele pegava as lisas híbridas e cruzava, ele percebia que nascia numa proporção 3 lisas para cada rugosa. Para todas as características que o Mendel estava estudando, ele percebeu esse padrão. A nossa sorte é que ele era bom de matemática, porque ele enxergou um padrão matemático. Ele falou, cara, se isso é um padrão, só tem uma explicação. Cada característica é condicionada por um par de fatores que se separa na formação de gametas. Mendel, explique pra gente um pouquinho melhor. Ele fala assim, na geração parental, eu tenho as plantas puras. Então percebe lá que tem uma pura que só tem informação para ser amarela. Ela só vai produzir gameta para ser amarela. Ela vai produzir 2 gametas ali na separação. Na verdade, na meiose são 4, mas a gente vai ter aquela separação. No entanto, os gametas são iguais, porque a informação é só amarela. A outra, que é a verde pura, só vai produzir gameta para ser verde. E aí, na hora que eu combinar esses gametas, eu vou ter as 2 informações na geração F1, só que a amarela vai se sobressair. Agora, por que na geração F2, ao invés de todo mundo nascer amarela, nasce numa proporção 3:1? Porque ele fala assim, cara, a híbrida,
A que é Vzão Vzinho, ela produz gameta para ser amarela e gameta para ser verde. E a outra também, gameta para ser amarela e gameta para ser verde. E na hora que a gente faz as combinações possíveis entre esses gametas, chegamos nessa proporção de 3:1. O Mendel realizando matematicamente o cruzamento Vzão Vzinho versus Vzão Vzinho, ele chega na proporção 3:1. Vamos fazer o cruzamento para você entender isso? João, e como é que eu faço um cruzamento aqui na genética? Tem duas maneiras. Uma das maneiras é o quadro de Punnett e a outra é a aplicação da distributiva da matemática. O quadro de Punnett, você vai fazer um joguinho da velha da biologia, que nesse caso tem 9 quadradinhos. Lá na primeira linha, você vai colocar os gametas de um genitor, Vzão e Vzinho. E na primeira coluna, os gametas do outro genitor, que é Vzão e Vzinho também. Aí, é passatempo de vida mônica. Você vai fazendo as combinaçõezinhas ali que encaixam nos quadradinhos, ó. O primeiro quadradinho que está em branco ali daqueles 4, ó, você alinha Vzão com Vzão. O segundo, você alinha Vzão e Vzinho. O terceiro, você alinha Vzinho com Vzão, que na prática é a mesma coisa que Vzão Vzinho. E o quarto, você alinha Vzinho com Vzinho. É mó passatempo de vida mônica, galera. É só fazer um alinhamento. Aí você chega lá, ó, em um indivíduo Vzão Vzão, 2 indivíduos Vzão Vzinho e um que é Vzinho Vzinho. João, e como é que eu aplico a distributiva? Coloca ladinho ali, lado a lado, Vzão Vzinho versus Vzão Vzinho e faz a distributiva. Primeiro da primeira com primeiro da segunda. Olha lá, ó, fica Vzão com Vzão, Vzão Vzão. Primeiro da primeira com segundo da segunda. Vzão com Vzinho, Vzão Vzinho. Segundo da primeira com primeiro da segunda. Vzinho com Vzão, que na prática é Vzão Vzinho. E segundo da primeira com segundo da segunda, Vzinho com Vzinho, Vzinho Vzinho. Perceba, gente, que o resultado dos cruzamentos acaba trazendo a mesma coisa. Por exemplo, ó, quadro de Punnett. Eu vou ter uma Vzão Vzão, que é amarela. Ela é homozigota dominante, ela é pura. Eu vou ter 2 Vzão Vzinho, são heterozigotas, mas manifestam qual característica? Manifestam a característica dominante, então elas vão ser amarelas. E eu vou ter uma Vzinho Vzinho, que vai ser a verde. Ela manifesta a característica recessiva, a característica verde. 3 amarelas e uma verde. Se eu faço a mesma coisa pela distributiva, eu vou chegar ali no mesmo resultado, ó. Eu vou ter as 3 que tem o Vzão, tanto a Vzão Vzão quanto as 2 Vzão Vzinho, sendo amarelas, e a Vzinho Vzinho sendo verde. Tá lá a proporção de 3:1. Mas, para você entender o restante da genética, lembrando que nós estamos aqui na aula de conceitos essenciais, é importante você perceber que a proporção de 3:1 é a proporção dos fenótipos. 3 amarelas para uma verde. Porque a proporção dos genótipos, 1:2:1. Uma Vzão Vzão, 2 Vzão Vzinho e uma Vzinho Vzinho. João, mas por que a proporção fenotípica é 3:1 e a genotípica é 1:2:1? Porque os 2 heterozigotos manifestam a característica dominante. Percebe lá? Volta lá, ó. Os 2 heterozigotos, ó, Vzão Vzinho, manifestam o fenótipo dominante. Essa, galera, é a primeira lei de Mendel. Com esses conceitos, então, que a gente tem aqui, você está bem preparado para navegar pra caramba nas aulas de genética. Não perca a 4ª aula essencial na sequência de biologia.